Olá, bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. Eu sou Rosângela Castro e hoje eu estou aqui com um casal incrível, que é o Breno e a Josi. Eles vivem no mundo, São Paulo, Teresina, e o contexto desse bate-papo é justamente essa ideia de viver em outros lugares e estar com o pé em Teresina, não é verdade? Mas antes disso, nós vamos falar quem é o Breno e quem é a Josi. Breno, dermatologista, Josi, fotógrafa e mulher comunicadora que posiciona mulheres, né, Josi? Com certeza. Vou voltar para o Breno, porque o legal de ter duas pessoas aqui no podcast é que é um bate-papo incrível e vocês vão falar um pouquinho de vocês. Breno, me fala como é que você chegou na dermatologia. Então, Rosângela, a escolha veio lá atrás, né? Medicina, e eu sempre gostei do belo, eu sempre gostei de fazer algo para as pessoas, ajudar as pessoas. Eu acho que isso digamos, o propósito meu, né? Que eu já descobri lá atrás, de querer ajudar as pessoas, e eu sempre gostei do belo. Então eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa para deixar aquela pessoa mais bonita, né? Então, dentro da medicina, eu já tinha contato com alguns cirurgiões plásticos, né? Naquela época, ainda se falava pouco ainda, né? Um pouquinho da toxina botulínea, que é o Botox, estava começando os preenchedores, né? E aquilo me encantou muito, né? Então, só que meu pai, ele é clínico geral, então eu fiz toda a formação da residência em dermatologia, das doenças dermatológicas, né? Então, toda a base da medicina e da dermatologia eu fiz antes de entrar na estética, né? E eu acho que isso é que me deu realmente a bagagem, né? Você formou em Teresina ou em São Paulo, Breno? Em Teresina, na Universidade Federal do Piauí. Então, até o momento aí, você formou, fez clínica e depois foi que decidiu pela dermatologia? Exato. A residência de dermatologia, o primeiro ano já é clínica médica. Ah, tá. Então, a Sim. gente passa pela clínica médica, então, inclusive, estágio em pronto-socorro, né, infectologia, tudo, né, pediatria também, né, isso já em São Paulo, né, quando terminei a residência. Aí, passei na residência em São Paulo e fui morar lá. Ah, tá. E alguém te inspirou, assim, algum médico que você se inspirou, que olhou e disse, olha, esse cara é o cara que me inspira, que eu vejo ele como um modelo de sucesso? Eu tive uma inspiração que me veio agora na cabeça, foi na época do cabelo, né? Uhum. Do R2 para o R3, que é do segundo ano para o terceiro ano de dermatologia, eu tive a oportunidade de ir para Miami e fiz um curso em tricologia, né, em doenças do couro cabeludo, com a médica chamada Antonella Torchi, que ela é uma das maiores autoridades de cabelo do mundo. Uhum. E, assim, talvez tenha sido a que mais me inspirou, tenha sido ela, né? Eu falei, caramba, esse universo é um universo enorme. Isso foi em 2015, né? Então, desde 2015, eu venho aí Então, nessa paixão pelo cabelo. por isso que você se tornou a cara. A gente pensa assim, eu vou tratar o cabelo, eu vou fazer um implante, é o Breno que tem a cabeça. Em Teresina, você virou referência mesmo com relação a cabelo. Talvez isso tenha sido uma decisão muito assertiva, né? Porque depois Exatamente. veio todo o resto, né? Que todo mundo quer ficar o tempo todo linda, o tempo todo aquele Exatamente. colágeno lá em cima, Exatamente. aquela pele sem melasma, tem tudo aí. Isso mesmo. E agora tem muita coisa para ficar bonita lá, né? Isso puxou tudo, né? Depois puxou os bioestimuladores, aí veio a onda dos preenchedores e agora cada vez mais as tecnologias, né? As máquinas, né? Então, assim, a medicina, a dermatologia não evolui sem as tecnologias, né? Por isso que a gente investe tanto e dá tantos resultados, né? Os aparelhos. Por isso que eu chamo que vocês são um casal perfeito. A Josi, ela trabalha com beleza e faz a gente transparecer essa beleza, porque na fotografia a gente chama muito por beleza, né? Sim. E como diz a velha frase, que me desculpe as feias, mas beleza é fundamental. Digamos, eu acho essa frase assim um pouco muito pesada. Ela é forte, mas a beleza nem sempre é a beleza externa. É verdade. Mas vamos falar de beleza externa mesmo, né, Josi? Porque assim, todo mundo tem uma beleza a ser colocada. Por mais que você, eu
não sou aquela garota da capa da revista, como antigamente, né? Hoje a capa do Instagram. Mas dá para a gente melhorar. Sim. E no curso Pose, eu vejo que você ensina as mulheres a se posicionar e fazer aquela bela foto, que também está muito em alta, né, Josi? A gente fazer uma foto, uma dica, um detalhezinho daquela cruzada no braço faz toda a diferença. Você está fazendo perfeitamente, minha aluna maravilhosa. Me fala como foi que você parou nessa profissão que está em alta, né, Josi? Sim. Profissão de... eu não vou falar nem fotografia, porque eu acho assim... Eu acho que de você comunicação visual, né? Eu acho que de posicionamento, eu acho você que... externa o que a pessoa tem de belo. Então, eu acho que é justamente a posição da mulher perante ela mesma. Eu vou falar assim, uma pessoa me perguntou essa semana o que era uma mulher poderosa. É a que se conhece. E a que se conhece, ela sabe o seu ponto forte, inclusive externo, na beleza, o olho, a boca. E aí você ensina isso nos seus cursos. E eu quero entender por que você foi trabalhar com esse lado de externar a beleza. Que legal. Então, como o Breno falou, nós somos atraídos pelo belo. Não só o Breno, não só eu ou você, né? Todas as pessoas, elas são atraídas pelo belo. Talvez a frase que você diz é muito ao encontro disso. Então, quando eu falo que às vezes a beleza ela vem de dentro, porque o além da pose, quando a gente fala do treinamento além da pose, a gente trabalha de dentro para fora e de fora para dentro. Porque muitas vezes o de fora, ele vai modificar o que está dentro, e o que está dentro vai modificar o que está fora. E o posicionamento hoje, uma profissão muito em alta, que é sobre comunicação, posicionamento, todo o tempo você está fazendo vídeo, foto. Então, as redes sociais, elas chegaram e elas não têm como viver hoje sem foto, sem vídeo, sem estar nas redes sociais. É muito difícil isso acontecer. E hoje, mais do que nunca, a gente depende da imagem. Então, a gente precisa cuidá-la. Mas não adianta só cuidar do externo, da estética, se você não souber se posicionar, como você disse, de uma mulher poderosa. Para mim, é uma mulher que, como você disse, se conhece e ela sabe transitar pelo que ela tem de bom, de positivo, ou por algumas coisas que talvez não sejam tão fortes. Então, você saber se posicionar faz todo sentido. Quantas vezes a gente vê mulheres lindíssimas e fala assim, nossa, mas falta alguma coisinha nela? Ou, às vezes, mulheres que não estão aquela capa da revista que você disse, mas que ela se posiciona com autoridade, com segurança. Então, é a junção, né? E como que eu caí nisso? Eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro, decidi por N questões fazer uma transição de carreira e virar fotógrafa, mas a mulher, o feminino sempre me encantou muito, né? E assim, nós mulheres, eu brinco, e é legal que o Breno tá aqui, ele trabalha, a maior parte do público dele também é feminino, mas nós mulheres, nós somos super mulheres, todas nós. Porque eu acho assim, quando eu falo que eu trabalho com mulheres normais, que não são atrizes, não são modelos, mas na verdade nenhuma mulher é normal, porque eu acho que todas são super poderosas. Mas nós mulheres temos muitos anseios. A gente é detalhista, muito sensível e a gente é muito louca também, né? Porque uma não gosta de uma coisa, a outra não gosta de outra coisa e aquilo mexe com a gente de uma maneira ao ponto de você travar o seu posicionamento, de você travar a sua vida. Então, você precisa realmente conhecer isso. E aí surgiu o Além da Pose, quando eu descobri que eu tinha mulheres lindas como clientes, lindas por dentro e por fora, mulheres muito bem resolvidas, mulheres com um profissional, a área de business, carreira muito bem resolvida. E essas mulheres não tinham autoestima, não tinham segurança, não conseguiam se enxergar como elas eram. Então, isso para mim foi um impacto muito grande. E aí eu descobri que eu poderia realmente ajudar essas mulheres, elevar isso de dentro para fora ou de fora para dentro com algumas técnicas e fazer com que essas mulheres vivessem de uma maneira plena e completa para serem poderosas de verdade. Olha aí. Ela discursou muito bem o tema, porque esse tema ele casa, né, o Breno? Uhum. Casou a tua área, que é beleza, você
também consegue colocar coisas que a gente consegue externar. Digamos, tirar um melasma, fazer um procedimento que você... eu estou incomodada com isso, e você vai lá, coloca, dá um up, né? E a gente vai fazendo, como a Josi falou, a gente é meio louca, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. E aí vocês formam esse casal, que eu acredito que é um casal que comunica muito bem. Mas falar em comunica, como é isso? Como é esse casal fora de cena, fora do trabalho? Quem é o Breno fora do trabalho e a Josi? Porque vocês vivem em ponte aérea, né? E às vezes eu fico curiosa, de verdade. Meu Deus, como é esse casamento? Uma hora um está no canto, né? outra hora está no outro. Eu quero a resposta dos dois. Quero a versão do Breno e a versão da Josi. Quer começar? Vamos lá. Rosângela, assim, ao mesmo tempo que não é fácil, é muito divertido, é muito gostoso, né? Porque a gente brinca com essa rotina. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente falta da rotina. A parte boa é que, assim, o Breno é da área, além das clínicas, hoje o médico, né, ele tem que ser médico, gestor, empresário, e ainda ele tem a parte da educação. E blogueiro, né? Ele é blogueiro ele também. Ele é super blogueiro, gente. Isso é uma coisa. Ele é super blogueiro, ele não tem problema em fazer os vídeos, super tranquilo, e aí eu só direciono. E aí... ele tem os congressos hoje, ele tem que estar atualizado. E o bom é que eu, sendo profissional liberal, né, eu tenho uma agenda um pouco mais flexível, eu posso acompanhar ele. Então, muitas vezes nas viagens de congresso, eu acompanho ele. Teresina é um amor antigo, porque antes de conhecer o Breno, eu já fotografei teresinenses e elas já estavam presentes na minha vida. Não foi ele que me trouxe. Mas é muito engraçado, porque eu conto essa história que quando eu fotografei a Iracema, a Margarete, logo depois eu conheci o Breno. E a partir daí, Rosângela não parou de aparecer teresinense na minha vida. Às vezes eu ia fotografar alguém de Teresina, do Piauí, em São Paulo, que o Breno nem conhecia. Então, uniu. Era para o Piauí, para a Teresina estar na minha história. Então, eu venho para cá de tempos em tempos, geralmente de 2 em 2 meses, e o Breno vem para cá todo mês. Sinto muita falta dele quando ele vem para cá e eu estou em São Paulo, mas quando eu consigo, eu venho junto. E a gente tem, então, a parte boa de um conseguir acompanhar o outro, na maioria das vezes. Eu abro mão mais, né? Eu ajusto mais a minha agenda pela agenda dele, porque a dele é um pouco mais difícil que a minha. Então, assim, hoje dou graças a Deus de ter essa possibilidade, né? E quando ele vem, ele passa quantos dias? E aí, Breno, responde e diz como é pra você. Agora tá mais ou menos 10 dias aqui e 20 dias emÃo Paulo. Mês passado eu fiquei 4 dias e meio aqui. Mas teve dias que ele ficou 20 também. Essa parte ele não conta, gente. Lá atrás, é que assim, nós abrimos a clínica lá em São Paulo, a casa, né? Sim. Então nós estamos hoje com um pouco mais de um ano, né? E graças a Deus a gente está indo super bem lá. Então foi um desafio, né? Abrir uma clínica grande na Avenida Brasil, esquina da Avenida Brasil com a Rebouças, uma casa lindíssima. Eu até citei, falei em outro podcast sobre a casa, né? Exato. E com mais sócios, né? Então, assim, foi um desafio, né? E, assim, a gente encarou desde o começo. Então, ano passado a Josi acompanhou, né? Foi tudo muito... Assim, foi puxado, intenso. Né? Foi intenso, né? Que a primeira reforma da clínica, para a clínica abrir, com todas as legalizações, depois a parte societária, depois colocar a clínica para rodar, né? Uma clínica grande. E isso exigiu muito, então, tem que ter uma habilidade muito grande, né? Para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, com funcionários, né? Com máquinas rodando. E desde esse dia eu comecei a perceber mais ainda que a parte da gestão e estratégia é muito importante, né? Então, em casa também. Exato. Então é tudo, né? Então, desde a casa até o trabalho, né? Tem que ter o que a Josi fala o tempo todo, que eu procuro me policiar, os horários para organizar, né? Para ter ali mais ou menos uma organização, né? Falando, por exemplo, da clínica. A estratégia...
o tático, o operacional, né, das duas empresas. Em casa, organizar o que está faltando em casa, né? Talvez hoje seja uma das maiores queixas da Josi, que assim, às vezes eu não consigo ver o que está faltando. Poxa, está faltando um detalhezinho de uma coisa que faltou. Poxa, mas como é que eu estou aqui e não consegui enxergar aquilo lá? É que eu acho que a mulher, Rosângela, né? ela se atém mais a alguns detalhes, principalmente de casa, da rotina, do que o homem. Então, imagina um homem que está em vários lugares ao mesmo tempo. Tem que ter muita gestão de agenda. Exato. E aí você falando com a Josi falou, eu tenho que estar lá, eu venho a cada 2 meses, o Breno vem todo mês. Vocês sentam para montar essa agenda? Sim. Eu vou sentar aqui, Breno, vamos fazer nossa agenda do semestre. Como é isso? É do semestre, é do trimestre, como funciona? Então, por exemplo, na verdade... Posso falar? Fala aí, a gente divide. A gente senta, mas o que acontece? Por exemplo, tem imprevistos no meio do caminho. Isso é bem complicado. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que querem fazer um transplante capilar e só tem a vaga de um feriado. Inclusive, o próximo feriado eu vou operar, tá? Quinta-feira. Tá de brincadeira. Só tinha vaga no feriado. Só tinha aquele dia. E eu não consigo dizer essa não. Essa é a história que ele conta, gente. Essa é a história que ele conta. Então, eu preciso abrir mão daquele momento, como já abri várias vezes, de estar um momento em casa, descansando com a Josi, ou curtindo São Paulo, e vou estar trabalhando. Né? Eu venho de uma agenda de cursos no final de semana, porque eu sou coordenador de uma pós-graduação de transplante capilar, duas turmas, né? Balneário Camboriú também dou aula. Então você vive... Então vamos lá, sobre a projeção da agenda. Exato, né? rapidão. E agora, por exemplo, apareceu uma viagem para a China. Daqui a pouco mais de um mês e meio. Então, assim, a agenda ela já tem que ser reorganizada toda de novo. Ela já estava feita, agora você vai ter que fazer um novo encaixe. Um novo encaixe de 10 dias, né? Aí a Josi, 10, 12 dias. Isso assim, o que acontece, Rosângela? Eu sou uma pessoa que hoje, eu percebo isso, talvez o mercado financeiro também me trouxe isso, eu tento ser o mais organizada e estratégica possível. É claro que a gente fala, né? O Breno, ele tende a falar muito do trabalho, né? E a gente, cada vez mais em evolução como casal, os cursos que a gente faz, como você também faz, esses ecossistemas que a gente busca e conhecimento, a gente entende cada vez mais, Rosângela, que a gente precisa ter um equilíbrio entre trabalho, casa, família, vida social. E aí, quando a gente fala em agenda, isso deixa mais difícil ainda esse equilíbrio. Por quê? Como que a gente bate a agenda? A gente não faz o bate trimestral ou semestral, como você falou. A gente bate, por exemplo, eu tenho o Além da Pose esse final de semana. Eu já preciso saber a data do próximo Além da Pose, porque essa turma tá lotada, então as pessoas já querem saber a próxima data. Eu venho para cá quando ele tá aqui. Obviamente, senão ia bagunçar mais ainda. Aí eu preciso olhar Josi? A agenda dele e falar, você sabe? Não sei. Aí eu me comunico com a equipe dele para tentar bater a agenda para que a gente venha juntos. Ao mesmo tempo que, se eu tenho uma agenda em Brasília, eu sempre consulto ele. Então, a mulher, no nosso caso do casal, eu que me adapto o tempo inteiro à agenda dele. Então, quando ele fala de fazer um transplante num feriado ou num final de semana, e que isso é uma queixa minha, é porque, na verdade, não é minha. A gente tem que ter vida, né, Rosângela? Então, não adianta a gente estudar, trabalhar tudo que a gente trabalha se a gente não ter vida. Então, a gente tem que respeitar o nosso corpo e respeitar alguns momentos. O momento do lar, que a gente tem falado muito aqui. Exatamente. Agora, essa semana a gente teve uma convidada, a gente gravou com uma psicóloga. Ela faz terapia de casais, porque como o objetivo da gente digamos, trazer mais, digamos, ferramentas para o lar se tornar um ambiente acolhedor, lugar que a gente se inspira, se recarrega, é o lugar extremamente de paz. Importante. Porque normalmente, assim, se a gente não tem essa sintonia, eu estou falando porque eu já vivi um casamento, o meu marido morava fora e eu em Teresina, ele morava no Pernambuco. Então, a gente tinha que fazer a nossa agenda, tinha que ter a agenda. Ele tinha o plantão dele, porque ele trabalhava como plantonista, e aí
No final de semana que ele não tinha um plantão, eu tinha os lançamentos imobiliários e a gente tinha que fazer nossa agenda. Em algum momento, isso foi 5 anos, gente, não é brincadeira. Não. Eu chamava de meu namorado. A gente tinha filhos, já estava com Caramba. 2 filhos e ele morando longe, né? Então, a gente fazia aqui. A gente fazia agenda, mas o que me afetava mais, Josi e Breno? Me afetava, sabe o quê? Eu estava em casa, organizando, com tudo organizado, aí ele vinha. Aí, quando ele chegava, ele queria fazer tudo. Ele queria fazer supermercado, ele levava os meninos na escola, ele vinha normalmente na sexta e voltava na segunda ou no domingo à noite. Então, ele fazia tudo. E aí, eu organizava tudo, eu já estava acostumada na rotina. Aí, de repente, ele vinha e aí me tirava da rotina porque ele queria que eu descansasse, ele queria me dar o máximo de paz. Ele ia fazia supermercado, fazia tudo. E aí, quando eu estava me adaptando a ele aqui, ele tinha que ir embora. Isso acontece muito. E aí eu tinha que me adaptar sem ele, Josi. Aí lá se vai. Vou ter que me adaptar sem ele. Vira uma bagunça na nossa cabeça. Aí aqui, digamos, você está acostumado a dormir só na cama, aí você tem que compartilhar. Quando você está acostumando, aí ele vai embora. E isso gerava estresse. Tudo bem, no começo era tudo muito gostoso. Ai, tudo bem, oba-oba. Tá tudo, lua de mel, vai e volta. Só que com o tempo isso fica cansativo. Desgasta. É por isso que eu entendo a Josi, tá, Brena? É uma dica para você e para quem está vendo a gente e ouvindo a gente. E tem muitos casais que vivem nisso. E aí, graças a Deus, teve um momento. Aí, olha só, eu fiquei grávida, ele morando fora. Eu fiquei grávida, tive o bebê, ele morando fora. A minha gestação toda, ele morando lá no Pernambuco. Então, assim, é um momento que a gente tem que ter realmente união, harmonia, porque dá para viver longe, dá. Só que você tem que saber o momento, agora eu vou ouvi-la um pouco, vamos adaptar um pouco, porque senão a gente trabalha, e aí a nossa intenção aqui é trazer ideias, fomentar essa parte de que a gente precisa realmente parar. A gente quer trazer, a minha missão com o podcast é esse, trazer mais harmonia, ferramentas. A gente está convidando várias pessoas que falam desde o desenvolvimento lá do projeto da escola do filho, como o projeto do lar, como vocês aqui que estão falando das rotinas, porque aí você dá uma dica, o Breno fala do dica, eu falo outra, a psicóloga, e a gente vai ajudando muita gente digamos, a crescer e deixar esse lar mais fortalecido. E né? é muito legal, acho que o Breno pode falar um pouquinho disso, do como, talvez, dentro da medicina, né? Eu sei que hoje eu trabalho muito com a área médica, que se estuda muito, se dedica uma parte da vida inteiramente, praticamente, só à medicina, né? Os plantões, a residência. E eu acho que pro Breno, quando a gente se conheceu, eu já tinha um senso de lar muito forte. De rotina, de casa, de gostar. E eu acho que a mulher, eu não sei, né? Você pode dizer com mais propriedade, mas eu acho que a mulher, ela tem mais esse senso de casa. E eu vi esse senso de casa começar a nascer para o Breno. Então, coisas que eu acho que você não se apegava, que hoje você gosta do seu canto. Não sei qual, acho que a gente chama mais de canto a casa de São Paulo, que a gente fica mais, né? Que a gente conseguiu arrumar do nosso jeitinho. E eu acho que é isso, Breno. Você podia falar como foi para você essa descoberta de olhar mais para sua casa hoje, de valorizar a sua casa, o seu momento. É muito, muito louco isso mesmo, né? Você vai no automático, né? Eu sou muito racional. Então, assim, para mim, eu tenho que fazer aquilo, eu faço. Então, desde a época da medicina, residência, os plantões, você vai no racional. A casa era só para dormir e se alimentar e fazer atividade física. Eu sempre busquei esse equilíbrio, mas a casa mesmo, ela começou a fazer sentido de um tempo para cá, né? Porque, tipo, poxa, eu vou descansar, né? É o momento que eu tenho de ter meu lar, meu canto, de ler um livro, de tomar um vinho, de assistir um filme. Então, hoje, às vezes, a gente tá em São Paulo, no final de semana, às vezes a gente não quer sair do nosso apartamento. Né? Por isso que a gente está agora reformando, né? A gente está fazendo agora a reforma do nosso apartamento e a gente não quer sair do apartamento às vezes, a gente quer ficar só em casa, né?
quer ficar em casa, quer ler um livro, quer descansar, né? Quer pedir uma comida. Em São Paulo tem muitas opções, né, para você pedir em casa, né, de comida. Breno, eu te entendo, porque assim, eu sou, a Josi fez comentário, e eu me identifico muito com essa tua coisa. Eu sou muito de ação, eu estou fazendo o tempo todo. E meu marido vai e me puxa. Ele que me puxa. Então, assim, eu me vejo muito no Breno. Olha quando ele, digamos, eu não sei cozinhar, gente. Tá tudo eu não bem. sei. Eu sei não muito sei. pouco. Eu não sei. Então, assim, às vezes a gente brinca de cozinhar. Quando a gente começou a namorar, ele, vamos brincar, vamos final de semana na cozinha. Então, assim, a gente fazia isso. E é um momento ali de conexão do casal. Gostoso. Vamos lá, quem tem o YouTube sabe cozinhar, gente. Desculpa aí. Eu ia dizer. Quem tem o YouTube tem tempo, Sim. disposição e tem vontade. É só ir lá seguir o passo a passo, não é verdade? Uhum. Só que você saber cozinhar é ter aquela tua receita. Qual é a minha receita? Não tinha nada. Então, eu fiz até uma pegadinha, mas eu não vou contar agora. Que eu fiz um almoço para minha sogra, foi todo pedido lá fora. E ela achava que era eu que cozinhava. Tudo era pedido. Tudo estratégia. Então, tem um momento engraçado que eu utilizei dessa ferramenta, né? Bota tudo na panelinha, como se eu tivesse feito, e nada disso tava foi excelente. eu. E estava tudo bem. Então, assim, esse é um momento aí de... Você tá no seu momento, num momento vou falar assim, da carreira, o melhor momento da carreira, de repente a Josi entra na sua vida, eu tô falando assim, Sim. ele tá decolando lá, aí a Josi vem e diz, epa, vamos lá, nós temos agora um lar, você tem que parar um pouquinho e olhar para esse lar, não é isso, Josi? É isso que eu senti. E ela termina te mostrando, olha, tem momentos aqui que são memoráveis para sempre. Se você não viver agora, passou, aquele momento passou. E eu estava assistindo um filme essa semana que o cara chegou lá na vida, digamos, teus 70, sei lá, 75 anos, apresentador de TV de sucesso e tal, e chegou, olhou para trás, não teve família, quer dizer, os filhos cresceram, se separaram, não deram mais atenção, porque os laços, eles são criados no dia a dia. E se você não tem esses laços, quando você chega lá na frente, você olha para trás e olha, só eu trabalhei. E foi o que ele fez, né? E ele falando, olha, parou uma menina que estava fazendo igual, aí ele disse, olha, eu já fui igual a você. Então, vamos parar um pouquinho. Aí ele faz os comentários que me chocou, assim... Mexeu comigo, né? Porque a gente tem que realmente parar um pouquinho, viver, trabalha, para um pouco. As pausas necessárias para restabelecer esse momento do lar, restabelecer essa conexão com o outro, né? Então, eu gosto muito de parar um pouco para olhar sobre isso. Sim. Né? Então, eu olhando você, eu digo, olha, eu sou igual. Quer dizer, o Adriano me traz para outro... momento que é o que a Josi está fazendo. A Josi me puxa bastante, sim. Uhum. Ela me puxa bastante. E é porque eu já melhorei um pouco, né? Então... E a gente veio agora, Rosângela, de um curso que a gente fez, né? Os cursos da Febracis. A gente fez um curso agora os cursos de coach, né? Para entender... Desenvolvimento humano, na verdade, né? Você pode usar as ferramentas para Exato. você mesmo. E é muito claro quando a gente vê, né? A roda da vida é uma coisa muito simples, né? Então, não adianta só você estar no profissional, no financeiro, se o lado família, o espiritual, o dar e receber, a saúde não está bem, né? Então, senão a roda não roda, né? Você começa a colocar de 0 a 10 quanto é que está nesse, de 0 a 10 quanto é que está nesse, de 0 a 10 quanto é que está nesse. E aí, quando eu fiz lá atrás, a minha roda estava totalmente... indo para um lado e a outra estava totalmente achatada. Eu falei, isso aqui não está rodando. Isso aqui vai já parar. E aí você começa a olhar mais, né? Então eu fui ver mais o lado espiritual, vi mais esse lado família. Esse equilíbrio, né? Que a vida pede. Se você olhar para a natureza, tá tudo em equilíbrio. A gente que está querendo fazer diferente. A gente está querendo... para onde eu vou? Então, de vez em quando, parar. Eu gosto muito de ler. Né? Então, parar um pouquinho para fazer uma leitura, parar um pouquinho para entrar em contato consigo... E aí a gente vai fazendo isso e volta a olhar para o centro, né?
E aí volta a olhar para o centro e olhar para vocês, né? Para vocês dois, para a gente, eu, meu marido, a gente faz muito isso. E aí, eu olhando no dia a dia vocês, eu falei, eu vou sentar com a Josi e o Breno até para entender e dar algumas dicas, né? Que a gente vai pegando, trocando ideia no café. A gente gosta muito de conversar sobre esse assunto. E aí, outro assunto que me vem muito a curiosidade, que eu sei que muita gente tem curiosidade, que é essa história de estar no ar. No ar que eu falando na ponte aérea no mundo. Porque agora você falou da viagem para China. Para China. Então, tava tudo certo no próximo mês, né? Não, continua certo, mas eu digo da agenda. E eu recebi um convite para dar 2 ou 3 aulas na China, em Xi'an. Recebi esse convite semana passada, estou renovando o visto. E a gente tem que estar lá no dia 5 de julho. Né? É uma viagem longa, né? Então, primeiramente, eu falei, caramba, que legal. E aí já veio na cabeça toda a programação que eu já tenho que reestruturar a agenda, né? Mas assim, é uma baita oportunidade, um congresso enorme. A gente sabe que a Ásia como um todo está crescendo muito. A Coreia do Sul já é referência pra gente, né? De produtos, de técnicas, né? Ano passado a gente foi para Singapura. A China já fui em 2017 e fui na outra época. Mas agora, assim, não tem como não ir, não aproveitar essa oportunidade, né? Poxa, eu vou dar uma aula em outro país, na China, né? Assim, é uma grande oportunidade. E tudo isso, pode falar. Não, eu ia só complementar, porque o que é viver no ar pra gente e as coisas boas dessas viagens. São viagens incríveis, né? Onde a gente a gente acessa culturas. É isso que mas é muito engraçado, Rô, porque nessas viagens, a gente também já parou para refletir sobre isso. Muitas vezes a gente pensa, tá viajando, tá curtindo, mas não, muitas das nossas viagens são a trabalho. Sim. Então, na verdade, a gente não descansa. É muito legal. É muito legal, mas de novo você tem o trabalho. E o descanso, que junta com aquele descanso que a gente falou da casa, a gente tem pouco. Assim como, às vezes, você também perguntou sobre o ar, tem uma coisa muito negativa. Assim, a gente tem que sempre olhar o lado bom e fazer crescer e corrigir e refletir, como nas leituras ou nos meios que a gente transita e aprende. Mas tem um lado muito ruim, que é a questão de a gente estar e não estar em lugar algum. Então, por exemplo, a gente viver no ar ou nessa troca. Estamos em Balneário, minha mãe mora em Balneário, então a gente une um pouco o útil ao agradável para visitá-los, para visitar minha mãe. Visitamos a família do Breno aqui, então o Breno é filho único, está em contato mais com a família dele, que é super importante. Mas às vezes eu estou em Brasília, às vezes a gente está em Madrid, às vezes a gente está na China. E aí o que acontece? Nesse curso que a gente fez, semana passada, tem um momento que ele fala sobre o ecossistema, que eu e você, inclusive, já conversamos muito sobre isso. Estar nos ecossistemas e nas mesas certas. E deixar de estar em mesas que não são legais. Aí teve uma hora que eu olhei pro Breno e falei, e a gente que não tem mesa para deixar de ir? Porque assim, às vezes acontece uma coisa muito legal aqui, eu recebo vários convites das minhas alunas ou de pessoas que a gente gosta muito. Aí o convite, a gente está em São Paulo e o evento é aqui em Teresina. Aí tem um convite em São Paulo, às vezes é um batizado, às vezes é um casamento. E aí a gente estava em Teresina e a gente já tinha comprado passagem para isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E é legal sempre que a dica eu acho que um dos dois na relação tem que puxar. Tem que puxar para o centro. Como eu já fiz uma transição de carreira onde eu me via indo para um caminho que eu não acreditava ser o melhor de todos. Pensar assim, do que adianta trabalhar tanto, do que adianta tanto dinheiro, do que adianta, para que é, qual o propósito? Então eu consigo de vez em quando voltar para o meu centro mais rapidamente. O Breno, ele tem o conhecimento, ele busca o conhecimento, mas ele volta para a rotina dele e ele acaba esquecendo um pouco. Então ele dá o primeiro passo, ele é muito disposto, mas para ele voltar para o centro é mais difícil. É o que vou falar assim, a terapeuta que veio aqui, ela falou, são escolhas. Você vai fazendo as escolhas. Como é que você prioriza a sua escolha, né? Então, assim,
Inclusive, agora eu vi a Mônica Salgado falar disso também. Interessante, que eu tinha acabado de gravar com a terapeuta e ela falou a mesma coisa. Qual é a escolha? Porque sempre você vai perder algo. Sim. Não, você não vai escolher tudo e vai estar tudo bem. Ou você, às vezes, no momento da minha carreira, eu tive que abrir mão de alguma coisa. Algum momento na família, algum Sim. momento, algumas viagens, algumas mesas de amigos, mesas de... Então, você tem que fazer a sua escolha. Então, no dia a dia, você vai, isso aqui é importante para mim. Hoje eu sei muito mais o que é importante. Hoje eu posso fazer escolhas muito mais sábias porque eu estou mais segura. Quando você está com o pé mais seguro, mais firme, profissionalmente já bem resolvido, fica mais fácil a gente fazer essas escolhas, né? Mas a gente vai fazendo meio que uma dança, né? Quando você dançando, né? Aqui vai cedendo um pouco, você cede, uma hora ele cede, e aí vai fazendo aquela dança. Quando Sim. você tem o conhecimento e o bom senso, como você fala, inclusive é muito gostoso de te ver falar, Rô, porque você é uma mulher que tem muito conhecimento, muito conteúdo, e é isso, essa dança eu acho sempre muito importante. O problema é quando a gente entra num ciclo vicioso. Uhum. E assim, nós mulheres que realizamos muitas coisas, a gente tem isso a via de regra, homens bem-sucedidos. O problema é a gente entrar num ciclo vicioso e contar as historinhas para nós mesmos que a gente só tem aquela escolha. Uhum. E a gente não conseguir sair daquilo. Esse é o grande problema. Então, esses momentos de pausa, reflexão e olhar para dentro, e olhar para as escolhas e para o momento que não volta mais, é muito importante. Tanto para parte de carreira e oportunidades, como essa oportunidade da China, que a gente vai adaptar e vai dar certo, já deu tudo certo, como a oportunidade que eu tive de palestrar em Madrid, como a oportunidade também de falar, opa, peraí, eu vou ficar em casa com a minha família agora. Às vezes a gente quer, né? Domingo eu sentei, eu falei, eu quero hoje ficar em casa, vou tomar café em casa, vou almoçar em casa, vou sair só à noitinha para fazer uma corridinha e comer um sushi com meu filho. Então, são escolhas. Eu estou lendo um livro sobre para você seguir em frente, o nome do livro. E aí ele fala disso, que você tem que fazer a listinha, o que você quer. E essa lista, a lista do ano, a lista da semana, a lista do mês, isso é super importante. O que a gente quer junto, o que eu quero para mim e o que eu quero para minha família. Ele dá essa dica para a gente fazer as nossas listas. Bora fazer escrever, listinha. né? Escrever. Bora. Fazer a lista Quando do você que... escreve, fica mais... você visualiza melhor, né? E você deixa a listinha lá, o que a gente vai fazer. Ele fala disso, uma dica, um cara bem interessante. Tem esse livro que eu achei incrível. Agora, voltando aqui para o assunto que eu acho bem importante, que é a casa de vocês. Como é que tá? Vocês estão dividindo. Tem uma casa em Teresina, uma casa... Porque aqui você tem os pais, né, Breno? Sim. A Josi tem lá em Balneário Camboriú, a mãe mora lá. Uhum. Tem São Paulo. Como é essa dinâmica da casa? Como é a questão, meu guarda-roupa fica onde? A Josi vai com a mala? Como é? O Breno tem mala na casa? Como me fala? Como é, Breno? Então, Como é? eu tenho roupas em São Paulo e roupas em Teresina. Uhum. No máximo, se eu quero vestir, às vezes, alguma roupa especial, algum sapato que eu comprei novo, às vezes ele viaja comigo. Uhum. Mas as roupas daqui, você vai me ver sempre com a mesma camisa. Claro que elas são parecidas, mas as minhas roupas, principalmente de trabalho, o guarda-roupa já está montado aqui. Uhum. Roupa... completo. E tem o look acontece... Teresina, look São Paulo, é isso? Mas Teresina, o homem, ele tem exato. um guarda-roupa mais reduzido. Sim. Isso havia de regra. Sim. Então, o Breno, por exemplo, uma coisa que também é uma dica legal e que isso eu tô tentando ainda ajudá-lo, porque nós mulheres temos roupas até demais, mas é que ele tenha mais peças iguais. Pelo menos 2 peças específicas de algumas coisas iguais. Lá em São Paulo e Teresina. Porque às vezes, por exemplo, tem uma calça mais clara, uma calça que ele usa num casamento durante o dia, uma calça que ele não usa sempre. Só que às vezes a gente tem um casamento aqui na praia ou às vezes tem alguma coisa lá. E aí ele chega lá e fala, eita, eu falei, cadê aquela calça? Cadê aquela camisa de linho? Então, não sei, eu acho que tá em Teresina. Isso acontece. Quando tem muita casa pra compartilhar. E aí pra ele é estranho, porque assim, para o homem, e ótimo, a maioria dos homens são muito práticos. Eu tenho isso aqui, é isso aqui que funciona. Nós deveríamos, inclusive, ser mais assim, né? E pra ele,
comprar 2 peças iguais ou ter mais roupa, mas eu já tenho um shorts, para que eu preciso de 2? Porque você precisa entender que hoje você tem muitas casas, então você precisa deixar essas roupas para que a estratégia, a logística, a gente ganhe tempo e tranquilidade, não estresse dessa rotina, dessa logística, né? Para mim, como mulher, isso é uma coisa que inclusive eu falei com uma cliente de estilo essa semana daqui, eu gosto muito de trabalhar e de impulsionar também as minhas alunas. Então, eu sempre consumo alguma coisa de trabalho, de uma aqui, de outra ali. E a minha ideia foi fazer compras aqui em Teresina e deixar um closet cápsula aqui, para que fique aqui também. O bom é que Teresina é quente, então para nós mulheres você tem um padrão que eu não preciso ter algo tão grande como São Paulo, mas para mim ainda é mais complicado, Rô, do que para o Breno, porque eu tenho curso, então toda hora, todo curso eu preciso de uma roupa diferente, eu tenho o estar aqui confortável no calor, né, que tem que estar bem, mas você tem que estar bem vestida. E às vezes tem um jantar, então às vezes eu não sei o que a gente vai ter aqui, o que vai acontecer. Então isso ainda eu tento trazer poucas coisas pra cá. Ó, por exemplo, escarpã. Eu já tenho um escarpã preto e um escarpã claro aqui, um em São Paulo e deixo um em Balneário. Então eu já tenho algumas peças específicas, alguns calçados específicos que eu tento não misturar dos lugares. E assim é pra tudo. Por exemplo, gel de cabelo. Aí eu fico doida. Quando ele leva, a gente tem um gel de cabelo aqui, um gel de cabelo lá. Ele usa, eu uso pra fazer penteado. Aí eu chego aqui, levou os 2 gel de cabelo pra lá. Acontece, eu sei como é isso. Acontece. Mas a gente tenta cada vez mais organizar para que tenha aqui as coisas e lá as coisas também, roupas e tudo mais. Digamos, você veio da cultura, você é de Santa Catarina, é isso? Eu sou paranaense, morei em Santa Catarina antes de morar em São Paulo. Pronto. Como é que você vivencia tantas culturas? Você acha que fica mais adaptável, é mais fácil ou mais difícil? Então, é muito interessante e aí é legal a gente falar de casal também. Então, assim, como eu morei em algumas cidades e eu transito tranquilamente e gosto muito de cada local e da cultura de cada local. Mas é muito engraçado porque eu venho do sul, passei frio a vida toda e o Breno vem daqui e passou calor a vida toda. Então, a nossa troca, seja em casa, seja no dia a dia... Hoje a gente está há mais de 4 anos juntos. Então, foi muito gostoso a gente ter essa troca de cultura. Mas também a gente aprendeu a lidar com algumas coisas da cultura de cada um. Por exemplo, eu falo alto, né? A minha família toda é italiana, eu gesticulo muito, o que é muito bom para algumas coisas. Por exemplo, no curso eu empodero muitas mulheres, então o meu tom de voz ele é bom para uma palestra e tal. Mas em casa... Parece que tá brigando. Parece. O vizinho disse, olha, eles estão brigando. E aí o Breno não gosta, e o Breno fala tranquilo, e o Breno fala sempre na mesma. Então, eu aprendi, hoje eu venho aprendendo, como ele fala, já melhorei muito. Eu vejo isso, a minha busca por tentar uma comunicação mais tranquila para que eu consiga me fazer entender, né? Porque a responsabilidade é minha dessa comunicação. Então, eu preciso tentar baixar o tom de voz para eu entrar, para que ele possa me ouvir. Senão, a partir do momento que eu começo a falar alto, ele bloqueia. Então, assim, essa é uma diferença de cultura. Eu já percebi isso, sabe? Assim, eu falo alto também. E, digamos, eu não sou da família italiana, né? Eu sou lá... A gente vem descendente aí de português, mas lá de Esperantina mesmo. E a gente fala alto, na minha casa todo mundo fala alto. E, normalmente, as pessoas elas já acham, quando você está falando alto, você já está... Agressivo. Agressiva, brigando. Mas é bom para umas coisas e ruim para outras, e tá tudo bem, e a gente vai se adaptando, né, Josi? O Breno me traz tranquilidade. Ele já passa essa tranquilidade. Eu tive a bate-papo aqui com a Kisley e ela com um tom de voz de terapeuta, psicóloga, eu até me acalmei.
tá? É a calma. E o Breno acalma a gente. Como foi se adaptar aí com a Josi, que é tão enérgica como eu, assim, bem... Às vezes a gente é muito enérgica, né, Josi? Até demais, gente. Deixa abaixo. Vamos lá, lado bom. A Josi resolve tudo, né, cara? Oh, maravilha, ela olha vai aí. que vai e ela é mais rápida, mais ágil, né? Eu sou um pouco mais... É pura energia. Eu sou mais estável, né? Eu tenho um pouco meio estável e às vezes um modo meio adaptado, mais dominante. Mas eu tenho que me esforçar um pouco para me manter nesse estado. É convívio, cara. Não tem como, né? A gente vai se adaptar à pessoa, os lados bons, né? Como você falou, e você vai tentando adaptar aquilo, né? Vai dançando, né? Dançando ali. A Josi falou a questão do calor e frio. É muito louco isso. A Josi sente muito frio. E eu não consigo dormir, digamos, sem ar-condicionado se tiver calor, né? Aí a gente tem que fazer um acordo. Se vai ligar, se não vai ligar, se vai dormir num lado, se vai dormir no outro. Esses últimos dias a gente tá dormindo em quartos separados, porque eu tô dormindo sem ar aqui em Teresina. Ela pegou resfriado, por mais que você né? acredite que isso não é possível. Não é possível, eu não acredito. Ela pegou resfriado. Eu estou dormindo há uma então, semana sem ar aqui em Teresina. E ele até tentou, mas não consegue. Aí ele foi dormir no outro quarto com ar. Mas isso é adaptação, né? Como eu tava falando, Um cede, o outro, um vai cedendo, o outro vai cedendo também, né? Porque você cedeu. Você cedeu ele ir para o ar-condicionado. Sim. E você cedeu ela ir para o outro quarto. Então, é assim, tipo... E é temporário, né? Daqui a pouco a gente volta para São Paulo, lá tá mais agradável, e lá a gente vai dormir sem ar-condicionado. Então... Eu não me vejo em lugar nenhum dormindo sem ar-condicionado, porque eu sou morro de calor. Olha aí. Então, você sabe que quando eu conheci o Breno, Rosângela, eu achei que ele tinha algum problema, que ele era uma pessoa fedida, não sei qual que era o problema dele. Porque ele tomava 5 banhos. Eu começava a contar dele. É o 5º banho que ele tá tomando, tá de brincadeira. Porque assim, a gente do Sul, a gente toma 1 banho, 2 no máximo. Muitas vezes é 1 banho. Uhum. E só. Isso é cultura do Sul. Porque assim, a nossa 3 vezes no mínimo, né? Porque não é necessário. Né? Mas ela viu pra cá, então, ela assim, entendeu agora. Você tá num ambiente extremamente agradável, você está em casa o dia inteiro, você não transpira, então não tem porquê, ainda mais se você vem de uma família humilde, não tem porquê você tomar 2 banhos. Então você toma 1 banho, ok, todo mundo toma 1 banho, ou 2 banhos, no máximo, no dia. Conheci Breno tomava 5 banhos. Eu falava, não, tem algum problema. Qual é o problema dele? Será que ele... Não sei. Será que ele soa? Ele tem aqueles problemas lá, como é que é? Como é que é que você soa muito? Hiperidrose. Beleza. E aí isso ficou na minha cabeça. E aí eu soltava uma brincadeirinha aqui, outra ali e tal. E de certo que ele olhava pra mim e dizia, meu Deus, essa mulher não toma banho, não? Vai tomar 1 banho, 2? Que é isso? Mas qual é o muito problema louco dela? isso, né? É muito louco, é muito doido. verdade. E quando a gente viaja para um lugar frio, realmente a gente não quer tomar muito banho também, né? E quando eu cheguei em Teresina, eu entendi tudo. Aí aqui eu tomo 4, 5 banhos no dia, muitas vezes. Adorei, sabe por quê? Porque assim, eu tive uma experiência, eu fui para Vancouver, no Canadá. E aí eu fiz uma experiência de morar na casa de uma família, né? E aí ela chegou com as regras da casa. A regra da casa, só 1 banho. Por dia? Aí eu falei, nossa, como assim? Eu vou ter que escolher um horário. Ou você escolhe... Ou de manhã ou à noite. Ou você sai de manhã tomado banho, porque a sensação se eu tomar... Olha o meu pensamento. Se eu tomar banho, se eu sair sem tomar banho, tipo assim, já tá tão na gente sair, tomar aquele banho cedo, que era quase impossível. E se eu voltasse para casa... Você vai dormir. E vou levar sujeira para cama, mais ou menos, a sensação é essa. Eu tenho que escolher. Então, eu tinha que escolher, eu escolhia de manhã. Porque de manhã eu tinha que lavar o cabelo, sair com aquela sensação de limpeza, porque é mais uma questão de sensação, né? Não é uma que tá sujo mesmo, é a sensação. E aí chegava à noite já cansada, eu não ia nem pensar, meu Deus, eu tô suja, eu vou tomar banho.
Então, assim, eu passei o dia fora, eu vou levar. Só que é tanta capa em cima da capa que você tá limpinha lá por baixo, era capa. Exatamente. Então, mas aí tinha dia que eu passava o dia muito, se eu caminhasse muito, eu queria tomar um banho. Como é que eu vou fazer? Não pode. Caramba. Então, eu tinha, hoje eu vou mudar o horário do banho, eu tinha que avisar, né? Hoje eu só vou tomar à noite, que se eu ia falar, se eu fosse passar muito tempo fora. Então, assim, é uma cultura Nossa, realmente. que Por que louco. eles fizeram isso? Porque ela sabia que eu era brasileira e que o brasileiro toma muito vários. banho. Então, Porque a maior parte regra, do país é calor. a regra toda, porque Vancouver é gelado o tempo todo, Sim. né? Então, não tem necessidade. Então, eles já botam a regra. Todo mundo tem que escolher Caramba. lá. E você falou da sensação. É muito engraçado que até hoje o Breno fala, às vezes eu tô aqui, eu falo calor, ele vai pro chuveiro, dá uma chuveirada. E o banho dele é um banho mais rápido do que o meu banho. Uhum. E isso é totalmente cultural. Você falou sobre manhã e tarde, né? Tipo, lá, normalmente, e ainda mais quando a família é mais humilde, primeiro que normalmente você não toma banho de manhã porque é muito frio, porque você estava no Canadá, mas imagina que nós no Brasil, e famílias mais simples, no sul, a gente não tem uma estrutura de frio que a gente encontra na neve ou num país que tem estrutura. Então, você não toma banho de manhã porque é muito frio. E lavar o cabelo, eu lembro na minha infância que eu tomava banho tipo finalzinho da tarde para eu dormir e lavar o cabelo à tarde para não ser frio para secar. Uhum. Então tem muito disso, né? É cultura mesmo. É. Com relação à culinária, como você se adaptou a nossa culinária? Como foi essa adaptação ou não? Você é daquelas que se adapta Eu acho que facilmente? o Breno, fala aí, amor, você gosta de menos coisas do sul, eu me adapto um pouco mais, né? Tipo, não gosto de pinhão, que elas adoram pinhão lá. Você gosta? Você já comeu pinhão? Eu acho que tem gosto de nada. É, Olha pra aí, mim também não. eu amo. Gosto de pinhão O que mais? Polenta, você não gosta. A massa mas não é a uma coisa polenta até é preferida. boa. Não, massa eu gosto. Não, mas você gosta. Mas, por exemplo, a gente no sul, é uma coisa que o Breno me ensinou muito. Eu sou a falsa magra, eu não tenho músculo. Porque lá, pelo menos na minha família, a gente tem muito a cultura da massa, da batata, do carboidrato. Então, eu tranquilamente como durante a semana várias vezes uma massa sem nenhum carboidrato. Não proteína. Sem nenhuma proteína. E aí o Breno, ele chegou pra mim e falou assim, não, é inadmissível que em alguma refeição do seu dia você não tenha proteína. Ele tem uma alimentação muito melhor que a minha, até porque a sua família também sempre trouxe uma alimentação melhor do que a que eu tenho. Então, assim, mas eu gosto de tudo. Eu gosto, assim, o que eu gosto menos, não é que eu não gosto, eu não sou fanática igual vocês, a tal da farofa. Eu como... Mas, tipo, não... Ok. Mas, por exemplo, eu amo um baião de dois, eu amo caranguejo, eu amo... Assim, a maioria das comidas aqui eu gosto de praticamente todas. Essa diferença de cultura, ela não teve nenhum BO, nenhum problema que vocês tivessem parar para fazer uma DR. Vamos discutir aqui a relação. Essa diferença de cultura, ela atrapalhou em algum momento a relação de vocês? Já teve? Fala aí, Breno. Quais momentos? É que assim, o que acontece? Na verdade, não é nem a diferença de cultura. É um assunto muito delicado para a gente expressar da maneira correta. Eu venho de uma cidade do interior. De Pato Branco. Pato Branco, 80 mil habitantes. Só me lembro do Caco Antibes, Pato Branco. É isso aí. Então, o que acontece? Não é a questão de tipo sul ou nordeste, é questão de às vezes cidades e assim, como eu vim do interior, eu entendo muitas coisas, né? Eu acho, Teresina, por exemplo, eu amo as pessoas daqui. As mulheres daqui dão um show, eu sempre falo isso. Mas tem algumas coisas em Teresina de cidade pequena. Né? Afinal, é uma cidade pequena. Então, eu não entendia isso, porque aqui a gente tem quantos mil habitantes? 800 mil? 900 mil, quase 1 milhão. Uhum. E eu venho de uma cidade que, pra mim, interior é 80 mil habitantes. Então, eu não entendia Tinha coisas isso. parecidas de cidade pequena. Algumas coisas que, às vezes, não são tão positivas de uma cidade pequena. Assim como tem coisas muito boas, né? Numa cidade pequena como Pato Branco ou aqui, que as pessoas são muito receptivas. Tem algumas coisas que, às vezes, não são tão saudáveis. E aí eu comecei a perceber e eu demorei um tempo pra entender. Por exemplo, eu lembro até hoje, a Amanda, essa é muito engraçada, essa história. Eu tava descendo para um ensaio
E eu tava de calça jeans e camiseta, como eu vou fazer um ensaio, ou eu tava com o coquezinho, amarrando o cabelo, assim, bem sem maquiagem, nada. Eu tava bem simples pra ir fotografar, porque é mais confortável. E aí, engraçado que eu encontrei a Kércia no elevador. Ela estava fazendo um projeto e ela olhou pra mim assim, você, quero fazer seu curso. Aí eu, ai meu Deus, e eu assim, aí meu Deus, eu tava toda bagunçada. Eu contei a história pra Amanda, na época eu ainda fazia o curso lá no VOP, e a Amanda falou assim, eu já te falei, tu se arruma melhor, porque aqui o povo fala, viu? Tu ande arrumada, porque pra mim, quando a gente vem de São Paulo, eu desço pra buscar a pizza no elevador de pijama. Eu vou no mercado e eu vou de chinelo. Aí vem a questão, muitas coisas até da cidade do interior, que você tem que estar mais bem vestida, tem que estar mais apresentável, porque senão alguém vai te olhar e vai te julgar um pouco mais. Isso é muito doido mesmo, e aí, isso daí. como isso já tinha saído de mim, do Breno não tinha saído tanto. Não, então, às vezes, algumas visões eu me policio um pouquinho mais de também. julgamento ou de cidade pequena, sabe? Algumas coisas eu falo, poxa, você tá com uma visão que não tá legal. Então, a gente... isso é muito doido mesmo, né? Você é de São Paulo, você não se preocupa muito. Às vezes você tá mesmo à vontade, como ela falou. Você quer ser prático, né? Você quer resolver aquilo ali. Aqui, quando eu saio, a chance de encontrar alguém conhecido é muito grande mesmo. É 100%. Exato. Não tem menos de 100%. Você vai na farmácia, em qualquer local, você vai encontrar com alguém conhecido, né? E você tem que estar, digamos, o mínimo apresentável. Você não pode estar de qualquer jeito, né? Até para o supermercado você tem que ir apresentável. Mas, na verdade, eu acho que em São Paulo... Você pode ser o que você quiser ser lá, não tem esse... todo mundo... todo mundo... Não tem ninguém ligando para esse detalhe. Sim. Se a fulana tá arrumada ou se não tá. Então, é mais ou menos isso. Digamos, aqui é impossível a gente sair num salto, sem estar num salto. Lá eu ando de tênis, tá? É outro guarda-roupa, São Paulo. Para mim, quando eu vou, é outro guarda-roupa, diferente do Teresina. Breno, com relação ao contrário, você sai do Nordeste, vai para São Paulo. Você sentiu alguma diferença vou falar assim, algum preconceito com relação a isso? Essa adaptação, a sua adaptação em São Paulo? Houve algum momento... Rosângela, para ser bem sincero, lá atrás, assim, eu escutei muitas histórias, né, do meu pai, dos amigos do meu pai, que tiveram mais isso, né? A questão do nordestino fora do Nordeste, né? Em São Paulo. Nós sabemos, né? E muita gente sabe que nós somos destaque Brasil e mundo afora, né? E cada vez mais eu escuto histórias assim que eu fico, poxa, né? Agora uma prima minha passou em primeiro lugar na residência, passou em todas as provas que ela fez. Eu fiquei sabendo agora de filhos de colegas que estão morando fora do país, que estão ganhando bolsas na Califórnia, que estão... Destaque mesmo. Filho de um paciente que está na melhor escola do mundo. E eu falei, caramba, o pessoal daqui, a gente tem uma base mesmo muito grande, né? Mas tiveram duas situações, assim, meio constrangedoras. E isso não me abala. Sim. Tá? Isso não me abala, mas nós sabemos quem somos, isso, né? Exatamente. Isso não me abala, talvez me deu até mais força, sabe? Aquela coisa assim, eu vou mostrar para esse cara, né? Que situação? Te botei agora na... eu não lembro exatamente, mas algum trocadilho da palavra Piauí, alguma coisa de... Uma chacota mesmo, sabe? Uma brincadeira que não brincadeira de mau gosto vezes, dentro do ambiente hospitalar, na frente de chefes da residência, né? Que a gente tem ali uma estrutura muito rígida, né? Uma hierarquia muito rígida, né? Da residência, né? O chefe, o R3, o R2 e o R1. Na época eu era R1. E esse cara era o R2. Então, fez ali uma chacota que foi um pouco... Né? Desmerecendo, né? Exato. É engraçado, além da pose, algumas mulheres colocam isso, Rô, que sofreram algum preconceito. E eu fico muito pasma com isso, porque eu sempre falo, gente, as mulheres daqui são muito diferenciadas. E as pessoas daqui, tudo que fazem com excelência. A gente tem destaque, você é um destaque, Breno é um destaque. Nós temos destaques em todas as profissões, muito melhores de qualquer outras regiões. Eu acho até o contrário. Eu acho que aqui é uma terra de muitos talentos, muitas pessoas estudiosas, dedicadas. Eu realmente tiro o chapéu. Assim, eu que venho do sul pra mim. do Piauí, né, gente? Muito isso, Rosângela, que eu vejo assim, eu percebo que nós somos o que a gente é mesmo, né?
Eu acho isso muito legal. Quando a gente vai para fora, a gente não é questão de negar a origem, mas são de princípios, né? De trabalho, de seriedade, de cumprir palavras, né? Então, assim, acho que são coisas básicas, né? Que aquilo ali dá uma base muito grande, né? E aí depois, claro, tudo isso vai virar o que a gente está fazendo, né? Depois o que a gente construiu, né? Mas a base é muito fundamental, né? Agora me vem em mente uma história. E eu tô falando não só de mim, tô falando dos meus colegas também, né? Que estavam comigo lá, alguns colegas que ficaram lá, outros colegas que vieram para Teresina, né? Então eu acho que isso, assim, aqui da gente, eu vejo um ponto muito positivo. É muito positivo. Agora, me vem uma história na cabeça que você falou da DR. Eu lembrei de uma DR específica e que vai em encontro do que o Breno estava falando. Como a gente tem muitos destaques e as pessoas são muito boas aqui, se esforçam, fazem realmente acontecer e do bom e do melhor, eu percebi isso em alguns casos aqui com as pessoas e até atendi uma cliente semana passada, a explanação, a gente estava falando sobre o Rio Grande do Sul, que está acontecendo, e a explanação dela foi perfeita perante essa história que eu vou contar. Ela falou assim, nós aqui, teve a questão dos portugueses, e ela usou exatamente essa palavra. Veio para cá um povo mais tranquilo, um povo doce. E ela disse, já o Sul, vieram pessoas que iam fazer acontecer na terra deles e um povo mais duro. Porque o que ela estava falando? Que ela rezava a Deus que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, as pessoas que tem lá, que tem muita garra, que tem muito pelo trabalho, que fortaleçam, que façam tudo de novo. Ela disse, e ensinem o Brasil. E aí, dentro do que o Breno colocou e dentro dessas pessoas doces, que eu sempre fui tão bem acolhida, nota-se o que eu notei. As pessoas, assim como elas são mais doces, elas são mais doídas, Rô. Eu sinto isso. E eu já senti isso no Breno, e o Breno disse que já, certo, que também percebe isso e começa a ver que faz sentido. Então, assim, o que eu percebi? Eu sou muito prática, eu sou mais dura. Mas eu sou mais dura também pensando numa coisa boa. Aquilo lá, por exemplo, eu até uso o seu exemplo. Você fez o curso, você se movimenta onde você vai perfeitamente. E às vezes eu já teve momentos que eu vi uma pose sua e assim, com muito carinho, com muito amor, eu fui lá e falei assim, Rô, só coloca a pontinha do pé pra cá. E você é incrível. Por quê? Cada vez você melhora e você não olha aquilo como um ponto negativo pra você. Só que tem uma grande parte da população aqui, de pessoas que, enquanto você está só elogiando, que você está reconhecendo as coisas boas, que existem muitas, como todo ser humano, nós temos muitas coisas boas, alguns têm mais, outros menos, mas assim, você elogia, você fala, enquanto você está focada nas coisas boas que a pessoa oferece, tipo 90%, ok, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí, se você falar daquele 1% ou daqueles 10% que talvez não estejam tão corretos, a pessoa, você é ruim para a pessoa. Você vai ser banida. Eu já percebi isso algumas vezes. E o Breno, fale por você, isso também já aconteceu no nosso relacionamento, que às vezes você elogia, apoia, ajuda, mas uma coisa, aquilo dói mais, não dói mais? É muito louco isso, né? É aquela coisa da perfeição, né? Agora eu virei pra ti. Vamos lá. Me conta. Esse podcast aqui vai ser diferente, que a gente tá falando com o casal, falando da relação, falando de cultura, falando de casos, falando de viagens. É diferente. Me conta. Agora ela te apertou. Vamos Passei lá. a bola. Passe a bola para ele, para a gente entender realmente se faz sentido o que a Josi falou ou se não faz sentido. Do piauiense, essa perfeição. Essa força, ok. Mas a gente vai falar disso, desse momento aí. Talvez tenha enraizado a questão do tipo... Eu acho que talvez seja cultural mesmo, né? Não sei essa palavra... Se é isso, né? Se tem que uma maneira de blindar aquilo ali, entendeu? Tipo, de não mexer naquele que já tá, digamos, bem. Por que vai mexer se já deu certo? Alguma coisa do tipo, entendeu? Não, mas assim, lindo, quando eu te falo é o seguinte, aquilo que você começou falando da perfeição, e é isso que eu sinto. E ela falou essa palavra doído, é isso, né? Que talvez mexeu numa área que não poderia, que não quer ser incomoda, mexida. Que não quer ser mexido, entendeu? Ou naquele momento não quer ser mexido, ou não quer expor.
Eu achei Entendeu? legal o tema porque ela tem uma visão, você tem uma outra visão e eu tenho uma outra visão. Ah, legal. O que eu acho? Muitas vezes a pessoa não quer ver a verdade. Uhum. É muito mais fácil ela elogiar, ela chegou até um ponto. Aí ela elogia, tô melhor. Ela está mostrando que quer que eu melhore 100%. Ela está olhando como um olhar de profissional. Estou falando do meu exemplo. E muitas vezes de carinho mesmo. E ela está olhando, ela me deu um curso, fez tal. Isso aqui poderia ter melhorado, ok. Então, muita gente acha, olha e diz, tipo assim, olha, ela descobriu um defeito meu. Eu estou falando da visão, uma visão que eu tenho, tá? Às vezes a pessoa é como se ela tivesse sido pega no flagra. Uhum. Poxa, ela me pegou no flagra, eu não sou perfeita. Nossa, faz sentido Então, isso que assim, eu estou falando porque eu trabalho com gente. E quando a pessoa, muitas vezes, ela está olhando para si, estou falando que eu treino pessoas, eu formo minha equipe, eu formo meus corretores. Então, ela chega no nível que ela está preparada, mas ela não está ainda 100%. Porque nós somos seres em preparação, nós somos seres em evolução. Eu estou o tempo todo aprendendo. Eu falo assim, não existe perca no negócio, eu não perco o negócio, eu sempre ganho. Porque se eu não sair dali com a venda, eu saio com o aprendizado. No máximo, Incrível. Ou uma coisa ou outra. Não por isso existe que eu perca. te admiro cada dia mais, viu? E aí, Josi, muitas vezes a pessoa ela é um profissional. Eu estou falando em termos gerais, estou falando da cultura, não estou falando do nosso povo. Estou falando de pessoas, de comportamentos. Então, ela chega no momento, eu estou falando no geral, no pensamento de muita gente. Ela chega no momento, eu falo assim, Josi, olha, você deveria fazer isso, isso e isso. Aqui, você está nesse momento, você pode melhorar, você pode ir até para cá. Só que, como eu estou mostrando a verdade, de fato, ela olhando na verdade, olhando a cara, ela não gosta do que ela vê. Então, é muito melhor eu sair dessa empresa e ir para a próxima, porque ela sabe agora a verdade. E agora eu vou ter que me esforçar. Eu vou ter que ir para um outro nível que eu não quero sair dessa zoninha de conforto. Perfeito, perfeito. É a zona de conforto que a gente quer. E aí você quebra relacionamentos, muitas vezes. Muitas vezes você é injusto com a outra pessoa e consigo mesma. É aquilo que você falou. Por isso que eu disse sobre admiração, porque aí, falando culturalmente, para mim é muito prático. Gente, eu tenho várias qualidades, mas eu tenho defeitos. E para mim, posso falar, Rô, a pessoa que mostra os meus defeitos, ela é uma amiga. Aquilo é carinho, aquilo é zelo, é amor. Porque às vezes a gente não percebe. Então, se alguém tá doando o tempo dela ou tá me falando isso não tá legal, eu levo isso de base desde a minha adolescência. Quantas vezes a gente se perde na vida, Rô? Não tem momentos que a gente se perde? Começou a fazer uma coisa, subiu a cabeça, não sei o quê. Isso pode acontecer, nós somos seres humanos. Então, alguém ter a coragem, o carinho de falar, isso aqui não foi legal. Isso é uma oportunidade. Olha aí, a gente veio no podcast para falar de relacionamento. No ar, a gente está falando de coisas muito mais profundas, Breno. Olha, O que você peguei. Acha dessa profundidade? Ele ficou... Foi assim, foi com tudo, Rô. Esse podcast foi diferente, hein? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que aprender, né? A gente tem que aprender a lidar, aprender a falar. Então, assim, com o Breno, depois eu já percebi isso. Então, às vezes... eu consigo florear mais, coisa que lá no Sul às vezes a gente não floreia tanto. É um povo de muito coração, um povo de muito trabalho, mas a gente não floreia muito. Então, hoje com o Breno, às vezes eu tenho que... o florear que eu digo eu tenho que ir lá, gentil, elogiar. Depois a pancada. Pra depois poder falar. Esse seria o jeito perfeito. Pra poder falar de algo, talvez uma crítica. Pode ser construtiva, mas é uma crítica. Hoje eu estou aprendendo isso com ele, né? E serve para as outras pessoas... por essas experiências que eu já tive aqui. E aplicar com o próximo, porque eu acho com assim, os amigos daqui de Teresina. Total. E porque eu acho assim, então a gente é responsável pela comunicação e se a gente
a gente precisa ter esse carinho e se blindar, por mais que você venha de uma cultura diferente, por mais que as pessoas conheçam o teu coração. Por exemplo, a gente já se conhece há bastante tempo. Então, eu tenho certeza que eu, às vezes, a gente falou de um tom e tal, você já me conhece ao ponto de dizer assim, não, mas a Josi falou alguma coisa alta, mas ou receber um áudio meu e entender, acelerar o meu áudio e entender que aquilo não é uma briga, que é simplesmente uma fala. Ela tá falando tal coisa, tá com um tom acima, então a gente para pra pensar muito. Não, e quando você conhece a pessoa, conhece mais a vida dela e o coração e entende aquelas nuances, ok. Mas imagina as pessoas que não conhecem. Então, hoje eu aprendo com ele a florear mais o negócio. Assim como eu acho, não sei se ele aprende, que pra mim é mais papum. E que eu quero receber. Eu sou uma pessoa que eu anseio mais as críticas. Eu tenho que pedir pra ele. O que você gostaria que fosse diferente? Porque pra mim é assim. Ah, legal. É muito doido isso, né? Breno, vou falar assim uma coisa de casal mesmo. Por exemplo, eu tô aqui num momento de leitura na minha casa e meu marido quer ver TV. Ou ele vem para conversar e eu tô lendo. Eu vou lá pra sala, tô no meu quarto, eu quero ler, né? Dois exemplos. Tô no meu quarto, eu quero ler, só que ele quer ver TV. Né? E eu vou lá para fora. Tudo bem, tá ok. A gente entra num acordo rapidinho. Mas tem o contrário. Eu estou na sala lendo e ele vem para conversar. E eu estou no auge da leitura, eu estou escrevendo ali sabe? Me baixou lá um santo e eu estou escrevendo pá. E aí a pessoa entra na sala. E aí você quer estar só. Como é esse momento de vocês como casal? Existe esse momento que um quer estar só e o outro quer... Aí, o meu marido já sabe, quando eu estou escrevendo, ele chega, às vezes ele olha, é seu momento, ele sai. A gente já entrou numa sintonia, que é o que a gente falou com a Kisley, sobre a sintonia do casal. Desse entendimento, de você entender esse outro. Vocês já chegaram no nível, ou ainda, o que vocês acham que é importante? Já aconteceu algo parecido? São 10 perguntas dentro da mesma, e aqui a gente é assim... É bom, todas já estão aqui na minha cabeça, mas eu vou deixar ele falar primeiro. Da minha parte, eu sou mais maleável. Só tem uma coisa que me incomoda. O que é? Não sei. O que é? Não sei. Essa questão de barulho, o sono. Meu Deus, o sono é algo assim na vida dele que Pra mim é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Vem antes que tudo o sono. Então, por exemplo, quer dormir à noite, ela quer assistir TV. Aí é uma coisa que me incomoda. Um barulho, uma luz ligada, alguma coisa, então, sabe? eu dou uma dica. Vamos lá, essa daí já tem uma dica. Tem um fone de ouvido que você joga. Eu comprei um lá para casa, porque se eu quero ler, às vezes eu não quero ficar longe, eu quero ficar perto dele, porque às vezes aí ele vai assistir TV e eu vou ler, só que ele vai com fone de ouvido e eu vou ficar na minha leitura. Tem isso também. Sensacional. Tem que ser um fone diferente, confortável. né? Super confortável, da Sony. A gente comprou um bem legal. Legal, boa, gostei. Gostei da dica. O resto, a gente se adapta bem, a não ser que esteja uma aula online, alguma coisa que não tem como, né, você sair. Mas o restante a gente se adapta bem, né? Às vezes você tá lendo, às vezes você tá descansando, às vezes... Isso daí a gente se adapta bem. Eu acho que a gente se adapta, acho que a gente entrou nessa sintonia, sim. Por exemplo, o Breno, ele malha cedo. Eu gostaria muito, mas ainda não cheguei nesse patamar, então ele acorda e malha. A gente tem... Os horários são um pouco complicados, então a gente tem LED dentro do nosso armário, né? Então, eu tô ali dormindo, às vezes ele tem uma cirurgia às 5 da manhã, ele vai lá e abre o armário. Daí, algumas vezes ele deixa a roupa dele separada, mas muitas vezes não. Mas isso não é uma coisa que a gente vai entrar num atrito, assim. Agora, esse negócio do sono é muito engraçado, porque... Lembra o que ele falou sobre adaptar a agenda dele? Então, eu não sei se tem um nome para isso, mas como que eu sou? Eu sou assim, ó. Rô, se você me ensina, Josi, você tem que fazer isso assim. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Então, eu vou te questionar, vou entender se faz sentido, mas se fizer sentido, eu não vou esquecer e eu vou fazer de tudo para atingir aquele objetivo. E para ser boa naquilo. E aquilo fazer bem para minha vida, para minha pessoa. O Breno, ele é assim, ele tem as coisas boas, mas se precisar fazer uma modificação, como ele é uma pessoa tranquila e mais maleável, então por isso que é interessante, né? Uma pessoa que é mais bambu, ela é muito boa para algumas coisas, mas para outras não. Uma pessoa que é mais carvalho é a mesma coisa. E aí o que acontece? Faz sentido, Breno?
tipo assim, ele me ensinou que eu deveria dormir mais cedo. Porque quando eu virei fotógrafa, eu ficava editando até 3 da manhã. E eu adorava. Disso. Eu lembro que você falava, eu não dormi, por que não ficar até 3 da manhã? Por que não fica outro horário? E eu gostava. E eu sempre achei que eu era uma pessoa noturna. E aí eu descobri que esse negócio de pessoa noturna não existe. A gente que cria isso no nosso corpo. E aí ele falou assim, não, Josi, tem que dormir mais cedo para acordar mais cedo, para fazer o exercício. O Breno me trouxe muito essa parte saudável, de uma alimentação melhor, do sono. Só que o que acontece? Vamos lá, vamos contar as coisas agora. Ele me ensinou que eu tinha que dormir mais cedo. Beleza? Aí o que a Josi aqui, ó, me deu a tarefa, vou fazer, vou ser boa naquilo, nananã. Só que pra você mudar teu horário do sono, nem sempre é fácil, né? O que eu fiz? Eu fui lá, adaptei minha agenda e o meu esforço, dia após dia, de dormir mais cedo pra acordar mais cedo. Aí o que acontece? Aí o Breno, 1000 clínicas, 1000 aparelhos, 1000 pacientes. O Breno começa a chegar em casa 8h30, 9h. Breno, você fez isso, botou a menina no lugar, lá na trilha que você queria, aí saiu da trilha e deixou ela só. E as reuniões da clínica era 10 horas da noite a gente fazia. A gente começava a reunião 10 da noite. E ele fala nessa plenitude, como se tá tudo bem, se mudou. Gente, mas tudo. mudou. Olha, Mas agora mudou. Breno, tem um filmezinho que o cara, o casal, vou falar isso aqui é bom pra casal, tá? Olha, eu acho que eu deveria ter trazido um bloco e caneta pra eu sair desse podcast com várias... Não, já vai, depois assiste de novo e vai lá, boa. tá? Deixa eu te falar, tem um casal que eles estão batendo papo e aí eles querem ter muita coisa. É muito legal esse filme. Porque eles querem uma vida perfeita, eu quero uma casa linda, eu quero o melhor carro e tal. Só que nesse mundo eles não conseguem. Então, eles vão ter que ir para o mini mundo. E aí, eles vão ter que encolher. E aí, um vai ter que se adaptar e um convence o outro a encolher. Então, tem um mundo pequeno, que tudo lá é mais barato e eles vão conseguir entrar nesse mundo e eles vão entrar para ficar pequenininho para poder conseguir tudo que eles querem. Toda a casa, as mansões, os carros, as viagens, e é um mini mundo. E aí ele entra na cápsula e aí na hora ela desiste, ele fica pequenininho e ela fica no mundo real. Ela disse que não conseguiu, disse para ele que não conseguia entrar para o mini mundo. E aí ele foi diminuído, foi viver no mini mundo sozinho, com o carro dele, com a casa dele, com o que ele queria, e ela ficou no mundo real. Então, é uma analogia, Mas né? aqui é profunda. É uma analogia profunda, porque tudo que eu assisto de filme, eu vou olhar o que tem por trás dessa mensagem, o que ela está dizendo, né? Então, é mais ou menos isso. Você vai, adaptou, ensinou. Tá, pois fique aqui que eu vou pra cá. Então, tem que olhar direitinho. Olha, eu, psicóloga, terapeuta. Gostaria de falar sobre isso, Breno? Para não gerar bagunça, né? Eu vou ter que botar a Kisley no próximo. O que você tem... Agora nós temos testemunhas. O que você tem a dizer sobre isso? Agenda, né? Cara, eu tenho um problema que eu tenho que... O problema dele é que ele coloca o trabalho em primeiro lugar. Então, e eu não sei dizer não. Então, eu coloco as pessoas na frente do... Breno, eu sou muito parecida com o Breno, por exemplo, viu, apareceu aqui uma Meu pessoa Deus. que precisa, que só tem essa Coitado, data, que vai viajar. Você vai aceitando Aí tudo e eu vou botando dizer, na Josi, agenda, é o não é? seguinte, eu vou atrasar o jantar hoje, porque eu preciso atender uma pessoa. Tu vai botando tudo na agenda. Só que Vai aí empurrando, você só que- priorizou uma pessoa acima da pessoa que você mais ama. E aí? Eita, agora terapia mesmo. Eu vou botar a Aí. Kisley. Vai ter um... Precisa. Podia Vai fazer, ter- eu acho que esse vai ter um podcast podcast tem com que a Kisley, crescer. mas- Lembra que você falou de escolhas? E é igual... Uma vez uma amiga minha me falou, eu era uma pessoa, hoje ainda tenho, mas que eu tinha alguns atrasos. Eu chegava 5 minutos atrasada, 10 minutos atrasada. E é isso que é interessante. Isso também o Breno é uma coisa que no começo ele era de um jeito, hoje ele foi deixando os maus hábitos consumirem ele. E aí a história que ele conta é que ele não sabe dizer não. Mas o fato é que ele tinha bons hábitos, os hábitos existem, e ele deixou os hábitos ruins consumirem ele. Alguns. E aí, alguns. E aí o que acontece? Esse fato da agenda dele ser apertada é porque ele vai crescendo profissionalmente, Josi. E aí as pessoas vão demandando e ele vai botando dentro da agenda. Eu sei exatamente o que é, porque o cliente às vezes chega também lá na empresa sem marcar. E aí eu tenho um programa lá com meu marido ou com meu filho de pegar o meu filho na escola. Aí a pessoa chega sem marcar e aí eu digo sim.
e meu filho fica lá me esperando, eu digo, marido, vai lá, pega. Então, eu perdi aquele momento. Então, acontece isso sim. Mas, Rô, você Agora, acha não- que na minha carreira não acontece? Aham, acontece. Só que tem coisas que você tem que priorizar mesmo. Agora, teve um dia que eu fiz assim, nossa, eu já combinei, eu falei, fui lá na pessoa, falei, olha, a Rosana vai lhe atender, ou o corretor vai lhe atender, porque eu tenho uma agenda agora, que nem um médico, porque eu priorizei. Rô, são Priorizo. escolhas. Você mesmo falou sobre escolhas. Um dia uma amiga minha falou assim, ó, quando eu me atrasei 5 minutos no negócio assim, ela olhou pra mim e falou assim, ó, o tempo que você se atrasa é diz respeito com o meu tempo. Porque eu estava aqui. Então, é claro que a gente não precisa levar ferro e fogo tudo. Mas, assim, Rô, são escolhas. A minha carreira é tão importante quanto a dele. As minhas clientes, olha quantas clientes eu tenho, Rô. Aqui eu tenho quase 300 alunas. Você sabe que eu converso com as minhas clientes. Ontem mesmo aconteceu um fato. Como eu peço para ele essa questão de a gente tentar diminuir, como eu me adaptei para dormir mais cedo, eu peço para ele não chegar tão tarde. O que aconteceu? Ontem eu saí de um compromisso, era 6:30 da tarde, e eu tinha um café com uma pessoa que era muito importante para mim. Ainda mais a minha agenda aqui, que eu tenho que ficar girando os pratinhos, porque meu tempo aqui é muito curto. O que eu falei para essa pessoa? Eu falei, não, olha só, deixa eu falar com o Breno primeiro, para ver se a agenda dele está acabando, porque se a agenda dele estiver acabando, eu vou priorizar os meus valores e eu vou para casa ou eu vou jantar com ele. Se a agenda dele não estiver acabando, se porventura foi um dia que o paciente passou mais, vai ficar até 8:30, 9 horas, aí eu vou tomar um café. Então, eu digo não para minhas clientes várias vezes. Ficou uma lição para mim aí, já, viu, Breno? Eu aprendi aqui já com a Josi, porque é consultar, fazer uma consulta, porque realmente é uma troca bem importante. Você dá uma olhadinha, né? Sim. Olhar o Se outro de outra importar forma. com o outro. Não porque significa que o outro também não vai ceder. Josi, Vai falar, não, resolve. eu estou entendendo, porque assim, a gente não pode ceder tudo porque a gente tem uma profissão e tal, tá no momento up, né, o momento melhor da carreira, e tem um momento que você também não pode, eu vou ceder tudo, né, ceder, eu estou Sim. falando para o cliente, eu vou dar todo o meu tempo por causa da grana. Então, tem hora que você tem que olhar, pesar, opa, é importante aqui. É a dança que eu falei, né? Então, assim, só para a gente finalizar, porque a gente já está com 1h20, mais de 1h20 de bate-papo, porque para mim a gente ia mais. Mas a gente termina não conversando isso nem no consultório, nem na mesa do café, né? O podcast ele serve para a gente sair com um monte de lição aqui. Muita coisa. Foi muito bom. Qual a mensagem você daria para uma pessoa como você que está prestes a casar ali ou casado recente ou no momento melhor momento da relação, qual conselho você daria para a pessoa ser melhor e saber fazer esse intercâmbio aí, carreira versus amor? Versus Ares. Versus amor, carreira, né? Não, eu quero dizer versus Ares, que é Eu vou a tirar- ponte aérea. Eu vou tirar como minhas experiências, né? Aham. Claro, né? Baseado nas minhas experiências. Diálogo. Acho que uma das coisas mais importantes é o diálogo, né? Eu vou olhar para Diálogo, essa conversar. câmera e vou... Não tô acreditando que ele tá falando isso. Mas é o diálogo. Mas é o Que diálogo. tá gravado, pelo Sim. amor de Deus. Então. Você é uma pessoa que dialoga bastante? Pouco. Mas eu Mas procuro, ele tá dando- mas Não, o diálogo, muito legal, muito mas legal. o diálogo não necessariamente é falar, mas é o ouvir, o prestar atenção. Então isso é um exercício que, claro, são habilidades, né, que você tem. Você às vezes não sei, às vezes a mulher é mais comunicativa do que o homem, também tem muitos homens comunicativos, mas eu vejo que é tudo um diálogo, né? Tudo é importante, né, que a gente está falando, né? A família é importante, o trabalho é importante, a gente já sabe disso, né? Só que muitas vezes a gente realmente é consumido mais para um lado, mais para o outro, mas buscar o equilíbrio em tudo. Acho que a palavra talvez seja essa, né? Buscar o equilíbrio em tudo, o propósito que a gente tem que ter, né? Assim, hoje está cada vez mais claro o meu propósito de vida, assim, de trabalho, de cuidar das pessoas, de entregar o melhor. Por isso que eu quero estar nos grandes centros, nos grandes congressos, viajando. A gente tem que olhar pelo lado bom, tudo pelo lado bom. Qual é o lado bom que eu vejo na nossa vida? A gente tem uma vida
que a gente viaja muito, transita muito, experiências incríveis, né? Conhece pessoas incríveis também que a gente nunca imaginaria. Poxa, as pessoas que a gente acabou de sentar na mesa, né? Agora no congresso que a gente foi em Madrid, a gente foi para um cassino, a gente sentou na mesa de pessoas que foram, assim, que deram uma lição muito grande pra gente, né? De valores, né? Enfim. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é buscar o equilíbrio em tudo, né? É buscar fazer a coisa certa que tem que ser feita, buscar a disciplina, o compromisso. A gente é exigido em todas as áreas, né? Desde criança, hoje em dia. Mas eu acho que eu vejo como buscar um equilíbrio em tudo, né? Acho que tudo é importante, né? A pessoa que está do seu lado, o trabalho, tudo é importante, né? A espiritualidade, tudo, né? Acho que a gente tem que estar... O ser humano tem que buscar... a perfeição a gente não vai ser, mas a gente sempre está buscando evoluir, né? A cada dia, né? Acho que a palavra é essa. E relacionamento é diálogo, né? Grava aí. Grava aí, pode gravar. Foca, dá um close assim. Tchá. Ele gosta de falar tchá, ali eu falo diálogo. Eu vou pegar nem essa sempre, parte, vou mandar no WhatsApp. Talvez eu respondo tudo que ela tá falando, que ela tá perguntando. Mas aqui pra mim tá caindo a ficha, né? Isso é Breno, importante. O Adriano falou uma coisa, meu esposo Você acabou de dar dica sobre diálogo. Exato, então não é só cair a ficha, não necessariamente eu preciso falar para... Não, diálogo é diálogo, comunicação. Não, beleza, é comunicação, mas não toda... Mímica, pode ser mímica, então, se você falar. Assim, ó, você tem que dialogar, você tem que se comunicar, você acabou de dar dica. Ai, adorei. Pra isso não tem como você fugir mais, meu amor. Breno, deixa eu te falar uma coisa. O meu esposo fala que a mulher fala 8.000 palavras. Sim. Não, coitado do homem. E o homem fala nessas 2.000 palavras. Então, o Breno fala 5. O Adriano fala que o homem fala 2, eu falo 18. Porque, assim, a mulher não fala 8.000 palavras, eu falo 18. Eu falo o dobro, ou mais que o dobro que a mulher fala. Eu acho que a Josi está junto comigo. Vai pro 18 também. Nossa Senhora. Não, mas assim, o diálogo, a minha dica, a dica que eu daria para os casais, para as mulheres, muitas mulheres, eu tive que aprender muito. Então, a mulher, ela tem que aprender a silenciar, eu acho, muitas vezes. Mas o homem precisa... Eu me ensino a silenciar. Mas eu posso Tem te falar, alguma dica? Então, deixa eu te falar. Me diz uma dica de silenciar. Tem uma dica que depende muito do nosso parceiro. Porque, assim, para que nós possamos aprender a silenciar e continuar nessa jornada, o homem, ele tem que aprender a falar. Uhum. Ou fazer mímica. O Breno disse que às vezes ele pode preferir a mímica, segundo ele. Mas assim, porque o diálogo realmente é tudo, a comunicação é tudo. Nós somos um casal que eu considero a gente evoluído, assim. A gente evoluído no sentido de buscar. É muito legal, porque nós dois estamos no curso junto. Se eu falar pro Breno, vamos fazer uma aula de yoga, a gente vai pra igreja junto. Então, eu sempre falei que a principal qualidade do Breno, além de ser carinhoso, de ser assim, querido, bondoso, ele é muito disposto. Então, ele é disposto a olhar para dentro. Ele só às vezes não é muito disposto a falar, mas ele é disposto a tudo isso. Uhum. Então, que legal. Os dois são dispostos a fazer cursos, a buscar espiritualidade, a olhar, a analisar. Então, nós somos muito dispostos. Mas se a gente não se comunicar, por isso que eu falo de posicionamento e comunicação. Do que adiantar todo o conteúdo que você tem, Rô, se você não se comunicasse como você se comunica? Então, para o casal, é a mesma coisa. Pronto, 2 dicas, muito cada bom. Um com sua visão. E assim, eu quero agradecer vocês, esse bate-papo, porque eu conheço vocês muito lá fora, a gente para tomar um café, mas esse momento aqui é justamente para a gente entender mais como é esse casal. Adorei o bate-papo, foi muita entrega, foi muito gostoso, foi muito na verdade. Especial. E foi real, foi profundo, gente. Adorei mesmo agradecer vocês. A gente que agradece. Obrigado. E parabéns, hein? Parabéns pelo podcast. Tá. Parabéns. A gente te admira muito. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. E para vocês que ficaram com a gente nesse bate-papo, que foi incrível, realmente a gente falou de muita coisa legal. Eu agradeço vocês e aguardo vocês até o próximo episódio, na próxima terça. Até mais.